Eu queria também colocar para vocês analisarem e dentro do comentário de vocês, vocês também trazer à tona. De verdade, vocês acham que isso é só lá? É só lá no governo federal que tem isso? No governo estadual também. Ah, no governo estadual também. Governo estadual tem deputado que tem 30 milhões de emenda. 35? 35 milhões de emenda. E tem deputado que tem 4 milhões. E aí? Daniel Pereira. Eu acho que o cara que mais tem experiência para falar, me desculpe ser chato, mas o cara que tem mais experiência desse negócio sou eu. Fui vereador, fui deputado estadual por 3 mandatos, fui vice-governador e governador. Então eu conheço o lado do parlamentar e conheço o lado do executivo. Primeira coisa que tem que desmistificar aqui. Parlamentar não tem que votar favorável ou votar contrário à matéria A, B, C ou D, porque ele recebeu ou não recebeu emenda. Isso não é outro nome a não ser compra de voto. Me desculpa a pensar diferente. Eu fui parlamentar, vereador, deputado estadual por 3 mandatos. Eu nunca votei ou deixei de votar alguma coisa porque o governo tinha liberado ou deixado de liberar uma emenda para A, B, C ou D. Você tem que separar as coisas. O senador Marco Rogério, a quem eu tenho um profundo respeito, o voto dele é uma coisa. Se isso significa ser liberado emenda ou não, é outra coisa. Parlamentar nenhum deve pautar a sua conduta porque teve acesso a mais emendas ou menos emenda, porque senão a gente não precisava de deputado federal e não precisava de senador. Você pega uma fortuna que você gasta para o Congresso Nacional, se é para você medir o trabalho do parlamentar pelo voto que ele dá favorável, pelo que ele ganha do próprio orçamento, era melhor a gente pegar o Congresso Nacional, fechar e pegar esse dinheiro e transformar tudo em recurso para os municípios e para o Distrito Federal. Então, o que está tudo errado é isso. Eu sou favorável à emenda parlamentar. Eu fui um dos caras que ajudei a criar isso aqui no Estado no período que eu fui governador. Os 24 deputados estaduais, viu, Edivaldo? No período que eu fui governador, todos os deputados estaduais tiveram acesso isonômico às suas emendas. Um deputado ou outro tem mais emenda? Tem. E não adianta você conversar sobre isso. Isso vai acontecer. Agora, o que não pode... E aqui é o que a ministra Rosa Weber, eu estou colocando juridicamente, o que ela está fazendo é o seguinte: o orçamento não pode ser secreto, ele não pode ser manipulado por uma pessoa que é o relator passa a ser a pessoa mais importante do país. A pessoa mais importante do país não é o presidente, não é o presidente da República, não é o presidente do Senado, mas, Daniel, não é o presidente da... Posso fazer interferência? Daqui a pouco você fala. Olha só, o que ele não pode, de forma alguma, é ter o orçamento na mão dele. E pior, o orçamento secreto. Que papo é esse? Ah, tá lá no orçamento. O orçamento está depois que o dinheiro foi liberado. Então, veja bem, a única coisa que está errado nisso aí é o tal do orçamento secreto. Isso é compra de voto. O Fernando Henrique Cardoso fazia isso. Os governos do PT também faziam, não vamos fugir desse negócio, mas o Bolsonaro se elegeu com um discurso que ia ser diferente. E eu nunca vi falar que a gente teve um orçamento secreto, a não ser antes do regime, lá na época do regime de 64, que aí tudo era secreto mesmo. Só uma perguntinha, Daniel. Por favor, Moisés. Para tu responder aqui. A revolta do senador Marco Rogério é que ele disse que já tá empenhando as emendas. E a ministra mandou suspender tudo. Na tua opinião, o que deve ser feito agora? Moisés, eu acho que o senador está fazendo política. O que a ministra fez é o seguinte: chegou um documento na mão dela, ela achou grave, ela mandou suspender tudo, pediu o posicionamento que o Congresso esclareça os fatos, e ela com certeza vai submeter isso, ela não vai responder isso sozinha, ela vai submeter isso ao plenário. E me desculpa quem pensa o contrário. O país tem 3 poderes. Tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Não é interferência de um poder manda no outro. Tudo, né? Hoje o papel do judiciário... O judiciário, em qualquer canto do mundo civilizado e moderno, ele pode questionar os atos administrativos dos outros poderes. É para isso que ele existe. Porque se ele for para dizer somente amém para aquilo que o outro lado faz, então era melhor pegar e fechar ele também. Só um minuto. Era melhor fechá-lo também, nem sequer existir. Só um minutinho. De forma alguma. Senão você... De forma alguma. Só um minutinho. Vamos... Deixa eu só responder o Moisés. Moisés, olha só. A gente precisa de ter algum tipo de informação e saber como é que certas coisas funcionam. Por exemplo, decisão judiciária. Você não esperneia com decisão judiciária. Você vai lá e entra com recurso. Você discorda disso dentro do próprio processo, dentro do procedimento... Vai para a corte. Deixa eu contar para os senhores aqui... Bispo, deixa eu contar para o senhor aqui, para todo o estado de Rondônia, um negócio que aconteceu com o nosso estado aqui, e que se eu não tivesse feito a minha parte, se eu tivesse saído pela imprensa por aí reclamando,
eu não teria resolvido o problema e o problema teria acontecido. O CNJ estabeleceu, no mês de novembro de 2018, que o Estado de Rondônia, numa conta que eu não sei quem foi que fez para eles, que o Estado de Rondônia tinha que depositar 380 milhões imediatamente para o dinheiro de pagamento de precatório. Precatório. Eu recebi um documento, um ofício, delicadamente da mão do nosso saudoso, Dr. Walter Waltenberg, que falou: governador, eu estou trazendo um ofício, porque se esse dinheiro não for depositado, conforme o entendimento do CNJ, nós vamos ter que sequestrar o dinheiro. Decisão do CNJ, Poder Judiciário, e sendo executado pelo Poder Judiciário aqui. Eu olhei para aquilo e falei: bom, isso aqui é o fim do governo. Ou eu saía dali já gritando contra todo mundo, ou eu tomava uma atitude. A minha procuradoria, na época do Estado, a Procuradoria do Estado, sob meu comando, foi até o STF e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa decisão. E aí eu consegui terminar o ano pagando folha de pagamento, pagando todo mundo, pagando 13º. Dia 15 de dezembro eu paguei todo mundo. Graças ao Supremo e graças à minha iniciativa. Se eu tivesse ficado... Agora deixa eu contar para vocês o que eu teria feito se o Judiciário não tivesse suspendido a decisão do CNJ. O meu governo teria acabado em novembro. Eu teria ido para frente do Tribunal de Justiça, teria convocado toda a imprensa e eu teria sido notícia nacional, porque eu ia entregar o Estado para eles. Eu agiria desse tipo, né? Agora, antes de você tomar qualquer medida exasperada porque a ministra deu uma decisão, cara, o Poder Judiciário tem que dar a decisão mesmo. Quem concorda ou quem não concorda vai lá e recorre dele. É para isso que existe. Agora, eu repito, nós não precisamos... segredo é coisa que não deve existir em república. O orçamento da União tem que ser transparente. Existe um princípio constitucional, que é o princípio da transparência. O orçamento do Estado público, município, do Estado, do governo federal, tem que ser transparente, tem que estar colocado lá nas ferramentas de informação do país. Todo cidadão tem que ter acesso a essa informação. Não pode ter orçamento fechado, orçamento secreto, apenas para distribuir para aquele que vota junto com o governo. O papel do Congresso não é esse. Porque, se for para isso, repito, fecha o Congresso, que custa uma fortuna, pega o dinheiro que a gente paga para bancar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados e entrega esse dinheiro para a população. Porque, apesar de conta, se você tem que medir o parlamentar pelo voto que ele dá para o governo e aí ele recebe proporcionalmente como ele fosse, cara, deputado federal e senador não é diarista, não, que tem que receber pelo que produz, favorável ou contrário ao governo. Paulo Isso é tudo Cavalcante, seu comentário, Paulo, por favor. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui. É uma situação grave, né? Você vê aqui IG, de 4/7/2011. Olha a manchete dada pelo Fred Raposo, né, jornalista internacional, 7h30 da manhã. Governo Lula aumentou emendas parlamentares em 550%. 550%. Você imagina o que foi isso? 2011, está logo ali, 10 anos atrás. Mas não, porque foi na época do Lula, né? Não, mas agora é o Bolsonaro. Bolsonaro não pode dar emenda. Isso é uma coisa que existe na Constituição, então não tem como ficar tentando falar. Tem um monte de coisa que a gente concorda ou discorda, então muda a Constituição. O que nós precisamos, na realidade, é mudar os deputados. Seria muito bom essa fala do ex-governador Daniel, ao quem eu tenho um respeito muito grande, sei que ele é uma pessoa muito honesta, ela seria muito boa no País das Maravilhas, só que nós não estamos no País das Maravilhas, esse é o grande problema. Metade dos nossos deputados são covardes, são medrosos, são crápulas, que votam contra eles mesmos, que abriram as pernas para o STF, essa é a grande realidade. E não tem jeito não, esse negócio de dizer, o deputado não vota mesmo, se não tiver emenda, não vota mesmo, nós estamos no Brasil, infelizmente. Eu gostaria muito que não fosse assim, mas infelizmente. Agora, veja bem, o que o nosso nobre senador Marcos Rogério, que muito orgulha nosso Estado, está dizendo é uma grande realidade. É uma grande realidade.
vai prejudicar um monte de gente. Tem emenda daquela lá que vai ajudar a casa de recuperação, tem emenda daquela lá que vai ajudar a prefeitura, tem emenda daquela lá que vai ajudar a ponte, para ser feita ponte, para arrumar estrada, para liberar água, encanamento para áreas rurais e uma série de outras coisas. Então não vem dizer não. E é época de aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Nós estamos numa época de política, não tem jeito. Não tem jeito. O Brasil é assim. Seria melhor que não fosse, mas é assim, infelizmente. Então não adianta falar só do governo Bolsonaro. Tem 550% em 2011. É só pegar a história. Gente, infelizmente parece que a memória da gente é curta. A minha também é, mas a internet não deixa esquecer. Ok, Daniel. O bispo, me desculpa, mas o conhecimento do senhor... O senhor está correto, o senhor está fazendo defesa de uma ideia e o senhor está usando ferramentas que lhe convém, evidentemente. Mas não vamos falsear a história. Eu conheço um pouco, eu posso mandar para o senhor e distribuir aqui o orçamento do Estado de Rondônia dos últimos 20 anos. Porque para a gente dizer quanto que aumentou de emenda de um governo para o outro, você tem que saber como é que esse governo estava quando ele começou e como é que ele estava quando terminou. Nós estamos diante de um governo que hoje ele está pior do que quando ele começou, em janeiro de 2019, e ele só está conseguindo sobreviver com o aumento da questão das emendas. Se o governo do Lula aumentou as emendas para a mesma finalidade, é ruim. Mas, olha, se está vindo recurso para o Estado, é bom. Não está vindo mais recurso, não. Nós estamos com uma economia, porque o cidadão que está lá em casa, ele está hoje... Quanto que foi o aumento da gasolina que nós tivemos hoje? Mas isso foi a nível mundial. Vamos aqui. Mas deixa só, eu quero falar... É a nível mundial isso, não adianta, é a nível mundial. Bispo, eu quero falar sobre evolução de emendas. Quando eu fui vereador, não tinha emenda parlamentar. E eu votei 95% das matérias que o prefeito mandou favorável. Quando eu fui deputado estadual no primeiro mandato, não tinha emenda parlamentar. Até 2002, quando o Lula foi eleito presidente, aqui em Rondônia, nunca um deputado teve 1 centavo de emenda parlamentar. Por que teve emenda parlamentar aos montes no governo do Lula? Porque foi o melhor momento econômico que esse país teve. O orçamento cresceu, as emendas parlamentares cresceram também. O mundo não. Eu estou falando do que eu conheço, que é do Brasil. Foi um momento mundial. Aqui em Rondônia, mas eu conheço o mundo. O momento mundial foi maravilhoso aquela época. Foi uma aqui em Rondônia, para os Estados Unidos. Lá na China, bispo, não tem emenda parlamentar, lá é diferente. Mas aí eu falo assim... O senhor vai deixar eu falar, ou só o senhor que tem opinião aqui? Daniel, é maravilhoso isso. Ei, eu fico emocionado de ouvir o senhor falar isso aí. Bispo. É maravilhoso, só que hoje mudou. Essa é a grande realidade. Não, hoje mudou e mudou muito.